Foi uma transformação que o Tite já começou a fazer na seleção brasileira. Boa tarde a você sintonizado na Band TV, em todo o estado do Rio Grande do Sul, donos da bola no ar, com muito debate sobre a seleção brasileira que ontem atropelou a Argentina e, é claro, principalmente sobre a dupla Granal. Central Band do Esporte. Boa tarde, Matheus Trindade. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E olha só, o Grêmio realizou trabalho na manhã de hoje no CT Luiz Carvalho, preparação para o confronto contra o São Paulo na semana que vem no estádio do Morumbi. E quem não estava presente nesta atividade, Renato Portaluppi. Depois veio o comunicado. Ele foi liberado pela direção do Grêmio para ir ao Rio de Janeiro. Como todos estão de folga no final de semana, né, o grupo de jogadores, comissão técnica, todo mundo não vai trabalhar no sábado e no domingo, então ele só se reapresenta na segunda-feira com o restante do elenco. Muito bem, Tenente Matheus Trindade, militarmente fardado e vestido. Que beleza. Falta só dar uma rapada no couro cabeludo aí, para ficar talvez que nem o Paulo Brito ou o Ribeiro Neto, né? Não venha dar de recruta zero no programa aí. Pelo amor de Deus. Agora nós vamos discutir aqui a folga do Renato, é isso? Vamos discutir a folga do Renato ou vocês não acham que esse assunto é relevante? Queria ouvi-los. Eu acho o seguinte, tem gente que não está falando 100% a verdade a respeito do Renato. Opa! Eu acho. Como assim? Me explica isso. Eu acho que o predileto do presidente Romildo para o ano que vem, mesmo campeão, não é o Renato. E se ficar, ele vai engolir o Renato como o Odoni engoliu. Menos, porque o Odoni tinha ciúmes do Renato. Disputava beleza. Mas o Romildo, para mim, o perfil do técnico do Romildo não é esse. Tu acha, quer dizer que tu está comparando que a beleza do Paulo Odoni é igual a beleza do Renato? Não. É isso? O Renato... É mais bonito. Fala, segundo o Renato, ele pegou mais de 5.000 mulheres. O presidente Odoni, eu não sei a contabilidade dele. Agora, eu estou falando em termos de disputa de espaço. Mas foi ele que disse. Eu prestei atenção na declaração sobre esse assunto que estás falando, do presidente Bolzan ao Walter Júnior e ao Simon Bianchini. Ele não quis participar de debate, se negou, não quis ir dar entrevista nos veículos, também se negou, achou que a sua estratégia é de ficar reservado nesse momento e de dar entrevistas em uma coletiva e algumas individuais. Se negou e não permitiu nenhum outro vice participar de debate. Não tem debate não tinha essa informação. Não tem. E aí o seguinte, ele falou o seguinte, perguntaram assim o Walter e o Simon, técnico, o Renato fica para 2017, se o senhor ganhar a eleição, técnico campeão fica. Foi essa a expressão dele. Ou seja, se o Renato, na minha leitura, se ganhar a Copa do Brasil, aí eu estou contigo. Escravo do resultado. Vai ter que ficar. Se não ganhar, eu acho que ele não renova com o Renato. Por isso que eu fiz a comparação com o Odoni. O Odoni ficou escravo do resultado, não querendo o Renato, ele ficou com o Renato. Pode acontecer a mesma coisa. Eu acho que o treinador tem que estar no ambiente, no dia a dia do clube, tem treino, o treinador tem que estar presente. Só que hoje, eu acabei de chegar do CT do Grêmio, acompanhei a atividade, o Renato não fez falta nenhuma, né? Era só um treino físico, os jogadores fazendo musculação, correndo ao redor do campo. Hoje a figura do preparador físico, ela era mais vital do que a do treinador. E ele não dá volta. É que isso confirma aquilo que eu falei umas semanas atrás, não sei se chega tanto, que o Renato... Ele ganha dinheiro como treinador de futebol para viver bem em Ipanema, no Rio de Janeiro. Então, por isso que ele não aceita qualquer proposta, ele fica 2 anos sem trabalhar. Agora, por exemplo, ele está como treinador do Grêmio às vésperas de uma decisão de campeonato nacional, Copa do Brasil, o Grêmio não ganha título há muitos anos, mas tem a chance, ele vai para Ipanema jogar futebol. Então, ele não prioriza tanto, claro que prioriza a condição de técnico, mas ele não vive a necessidade de ser técnico de futebol. Ele viu a folga, sexta, sábado, domingo, tem jogo da decisão da Copa do Brasil, foi para Ipanema jogar futebol. Esse é o Renato Portaluppi. Mas esse é o tipo de decisão que cai bem aos jogadores. E nesse ponto o Renato ele tem uma certa habilidade, ele é muito bom na condução da relação com o vestiário. Ele é boleiro ainda. É que estava escrito talvez por isso identificação, né? Não, o Renato, se precisasse da presença dele no pátio amanhã, para dar voto, ele não teria ido para o Rio. É que os dois estão dizendo que querem o Renato. Embora essa frase do presidente aí, essa frase do presidente... Técnico campeão fica. É ambígua. Ambígua não. É direto. Se perder o título, está fora. O Renato... E comprova que não é o perfil que ele gosta. Porque senão a frase seria o contrário. Mesmo perdendo, fica. Porque ele é o cara. Já provou que é o cara. O Renato fica para 2017, presidente? Fica. Terminou aí o assunto. Técnico campeão. Olhou assim, técnico campeão. Aliás, se Paulinho Pires puder achar aí, se tiver tempo para achar durante o programa essa frase do presidente Bolzan, ontem no que a gente apresentou aqui material, acho que... Eu até voltaria um pouco na saída do Roger, em que na coletiva o presidente do Grêmio disse o Roger quis sair e ficou impossível
mantê-lo como técnico. Mas são perfis completamente diferentes, né? O Renato ele não se impõe pelo conhecimento tático, o Renato não se impõe por hierarquia, pelo grito no vestiário, ele se impõe pela experiência e até como um espelho, até pelas situações negativas. Como, por exemplo, tu quer fazer festa? Eu também já fiz. E essa conversa existiu em 2010, na primeira passagem dele como técnico do Grêmio, lá no Olímpico. Ele chamou Douglas, Jonas, outros jogadores, Carlos Alberto, acho que também estava. E tinha uma placa do Renato, que era ele comemorando o gol do título de 83. E ele chamou o pessoal e disse assim, ó, querem fazer festa? Podem fazer, só coloquem uma placa do lado da minha. Porque eu fazia festa, mas eu botei aquela placa lá. Por que ele chamou esses jogadores especificamente, Felipe? Por que tu desconfia que foram esses? Porque eram os líderes do vestiário e também porque gostam de uma festinha, né? Não é mistério pra ninguém. O Renato tem uma situação, Que né? não é ruim, aliás, né? O Brito falou que o Renato, ele é um bom vivan. Enquanto o Renato vai para Ipanema... Ele ganha dinheiro para viver bem. Em qualquer folga e tira 2 anos sabáticos, o Tite vai para a Europa para aprimorar. Bom, apesar que o Falcão vai para a Europa todos os anos também. Para falar com o Saque, para falar Pois com é, né? E mesmo assim os resultados do Renato são melhores do que muitos técnicos que têm continuidade, né? Agora, isso aqui... O Jô, por exemplo, o Renato é um bom vivan, tu definisse, né? O Jô, por exemplo, não é um bom vivan. Porque as festas que ele vai, por exemplo, não me serviriam ir nas festas. Não. As festas do Jô, eu tô fora. Eu apelidei de Mocotó comunitário. Sabe Agora, que Mocotó solidário, uma coisa do gênero. Numa das festas do Jô, perguntaram se era baile de máscaras. Não, é assim. É isso aí, né? Uma coisa que nos deixa em dúvida, se o Renato, a outra vez, estava indo bem e o presidente que poderia ganhar a eleição não confirmava que ele ficaria, mesmo sendo ídolo do Grêmio, e agora, mesmo sendo ídolo do Grêmio e podendo ser campeão brasileiro, o presidente que pode assumir não confirma que ele fica. Então, o que acontece? Ele é ídolo, mas não é bom treinador no dia a dia? Ele não organiza bem o time, não dá trabalho tático Olha, ele é finalista da Copa do Brasil. Em defesa ele conseguiu arrumar, né? Que era uma Ele é que era algo finalista que da o Copa Roger... do Brasil. Por que não Roger não confirmam conseguia. ele para o ano que vem? Por quê? É que na verdade é o seguinte, né? É que se ganhar é impossível. Mesmo tu não tendo a convicção que ele deva ser o técnico, é impossível tu tirar um técnico Só que tem um levanta detalhe o nisso aí título. tudo, eu queria colocar, tá? Eu não sei se o Renato vai querer ficar. Tudo bem. Não sei se o Renato vai Aí querer confirma ficar. que o Paulinho Brito disse. Tem aquela Ele sazonalidade trabalha do meio Renato ano, lá fica que- 2 sem Só que trabalhar. o Renato inclusive participou avaliou o Michel, né? O jogador do Atlético Goianiense que o Grêmio está contratando. Tá trabalhando lá no Grêmio, eu acho que é o treinador do Grêmio. Mas é estranho, né? Agora, vão me chamar de filho da mãe aí, não tem problema nenhum. Vão dizer que eu estou secando, agorando. Não estou secando, nem agorando, nem nada. Eu só quero fazer uma análise. O Grêmio há 4 jogos não ganha. O Grêmio que foque nesse jogo contra o São Paulo como se fosse uma decisão. Tem que ter tesão para fazer as coisas, não é possível. O Grêmio está sem tesão, perdeu, tomou 3 no Sport. O Grêmio empatou com o Cruzeiro para sustentar um resultado que foi ótimo lá. E aí parece que está destreinando o time. Eu estou falando agora, que falta bastante tempo. E não estou agorando nem nada. E pode me xingar. É pró-Grêmio, é pró-Grêmio. A horrível atuação do Grêmio contra o Sport passou batida a atuação porque teve o efeito da tabela, né? A campanha do Grêmio é Mas horrorosa a no atuação do Campeonato Grêmio Brasileiro. realmente foi... Mas eu não sei se o Sport, olhando aqui, se lamentável. precisava de saldo de gols também, né? Além dos 3 pontos, não sei se precisava de saldo de gols. Não sei se houve... Precisava, tinha menos 8. Tá com menos 5. Então também foi calculado isso aí. Muito bem. O técnico Celso Rotti aproveita a parada no Campeonato Brasileiro para arrumar o time do Inter. E o primeiro ajuste será na defesa, que andou vazando nos últimos jogos. O último jogo no Beira-Rio foi traumático para o torcedor colorado. Com o estádio cheio, com direito a mosaico nas arquibancadas, o Inter não conseguiu vencer o Santa Cruz. O empate em 1-1 até hoje rende lamentações dentro do clube. Por isso, não dá para vacilar contra a Ponte Preta na próxima quinta-feira, o primeiro dos 4 jogos decisivos que o time terá pela frente. A gente vem a campo, infelizmente, tem a pressão da situação, do momento, tá na zona, tá 4 jogos para acabar o campeonato e toda essa função. Temos que ter a cabeça voltada e ciente de que depende só da gente. Temos esses 4 jogos, está na situação complicada, mas depende só da gente. Esse é o lado positivo da coisa. Pois já são 3 rodadas sem vencer no Brasileirão. 5, contando também a Copa do Brasil. Precisando voltar a vencer, o Inter deve atacar a Ponte Preta. Para isso, pode ganhar um reforço de peso. O uruguaio Nico Lopes, recuperado de lesão, vem trabalhando com bola e deve, ao menos, ficar no banco de reservas como opção para o segundo tempo. Mas antes de atacar,
é preciso cuidar lá atrás. Não venham dizer que, de repente, o problema maior é nosso sistema defensivo. Eu acredito que não, também passamos grandes jogos sem tomar gols durante esse ano todo. Se bem que é difícil um treinador com a fama de Celso Roth priorizar o ataque, ao invés da defesa. Desde que Celso Roth assumiu o comando do Internacional, diminuiu a média de gols sofridos por jogo. Com o antecessor dele, por exemplo, Paulo Roberto Falcão, o Internacional sofreu 10 gols em 5 jogos. Ou seja, a cada um jogo, 2 gols sofridos. Com Celso, a média é de 1 gol a cada jogo. 15 gols, 15 rodadas. Convenhamos, ainda longe do ideal. A melhor defesa é o melhor ataque, né? Se tu consegue ter um ataque efetivo, tua zaga sai, de repente tu tomou 2, 3 gols, mas tu foi lá e fez o gol. De repente, essa junção da equipe é o que está nos falhando. De repente a gente está tomando os gols e também não estamos conseguindo fazer. De repente vamos fazendo o gol e de repente estamos tomando. Estancar a sangria é a primeira missão. Mas não basta só se fechar na defesa. Para reagir nesta reta final, o Inter precisa mais do que apenas deixar de sofrer gols. Isso se quiser atravessar a ponte. Daqui a pouco a gente fala sobre essa matéria de intenção duvidosa do Felipe Duarte. Antes, o Paulo Brito tem uma mensagem muito importante aqui. Diga lá, Brito. Tudo belezinha? Olha, estive ontem em Estância Velha assistindo uma palestra sobre implante dentário. Impressionante a facilidade. Explicaram passo a passo do implante dentário. Poucos dias você já está com um dentinho novo, onde tem hoje um buraco, que impede você de ficar à vontade, de sorrir quando o seu time ganha, quando você está numa roda de amigos. Aquele sorriso é necessário e às vezes você não tem coragem. Pois ontem, em Estância Velha, muita gente acompanhando, isso vai acontecer em várias cidades, afinal, tem 100 clínicas da Sorri Fácil espalhadas por todo o estado. Sempre tem uma pertinho de você. E amanhã, aberta das 8 até as 2 horas da tarde, a clínica da Sorri Fácil na sua cidade. Mais de 10 anos, muita experiência. Não deixe dente faltando, não deixe dente torto. Procure uma Sorri Fácil e você vai sorrir facilmente, tá beleza? Olha, Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Paulo Brito, venha para o debate. Ô, Felipe, por que na tua passagem, que a gente chama de boletim, tu consegue, nós estamos discutindo Internacional, Celso Roth, tu consegue falar de um treinador que passou pelo Internacional, foram 5 partidas e 1 vitória, acho que está lá na Itália, está em Roma neste momento, estava celebrando talvez o aniversário da sua querida esposa, jornalista reconhecida na sociedade gaúcha, por que tu vai lá espinafra Paulo Roberto Falcão? Não, a pauta era a seguinte, o Internacional, a defesa do Internacional sofre muitos gols. E a matéria dizia realmente isso, ó, a média de gols sofridos no Internacional com o Celso Roth no Campeonato Brasileiro é de 1 gol a cada jogo. Só que já foi pior, ou seja, a situação, ela é ruim, mas ela já foi muito pior. Foi isso que eu quis mostrar. O Internacional sofre muitos gols, tá? Sofreu 38. Não é esse. O Grêmio sofreu 37. É isso aí. 37. E tá em 8º lugar disputando vaga na Libertadores. Pois é, então, a situação do Inter melhorou. O líder do campeonato levou 30. A defesa menos vazada é a defesa do Santos, que está a 6 pontos do líder da competição. 29 gols sofridos. Então, o problema não é defensivo, o problema é ofensivo. O problema do Internacional é bola para dentro. O Internacional fez 32 gols no campeonato e o Grêmio, por exemplo, 36. Mas claro. Se o Celso Roth pudesse, ele tiraria o Vitinho e colocaria um Stuart, daquele de nível. Mas é óbvio, esse é o problema, não faz gol. Fala, futebol é bola na rede. Tu tem a tabela aí, quantos gols sofreu o Atlético Mineiro? 44. Quantos gols fez o Atlético? 56. Claro. Segundo melhor ataque. Primeiro do Palmeiras, 57. O Inter fez... Quase um Internacional. O Inter fez 32 gols. O Internacional marcou 32 gols no campeonato. O problema é esse. Não é tomar 38. Por isso que esse sofisma é o Atlético perigoso. É o 4º colocado. Porque se o Falcão tivesse continuado, eu não sei se ainda não faria mais gols. E não tomaria menos. É que o Celso Roth 5 rodadas, a paciência de jogo... Mas a paciência de jogo que o Inter tem com o Celso, que o Alex salvou, segundo o João Batista, o Alex assumiu uma semana a presidência, porque ali no Inter ele se reveza. Nossa! No Inter há um revezamento.
O Piffer era presidente, virou presidente e vice de futebol. O Afatato era de finanças, virou superintendente, segundo ele, de futebol, porque deu errado. Então ele foi ali só para analisar como é que estava. Fazer um diagnóstico. Isso. Aí ele ficou uma semana. Com toda a sua experiência de futebol que ele tem, porque ele foi vice-futebol durante 5 mandatos, ganhou o Campeonato Brasileiro, disputou a final de Libertadores, passou pela base, então ele tinha experiência para fazer o diagnóstico, é isso? Isso. Aí como não deu certo esse triunvirato, já tinha saído bola, aí o Alex assumiu uma semana a presidência. Que maldade. Não é verdade. Eu só estou falando de fatos, como diria o Ayrton Bernardoni. E ganhou para isso? Ah, não, o presidente não é remunerado, né? Aí ele ligou para o Fernando Carvalho, segundo o João Batista Filho. Ligou para o Fernando Carvalho e disse, não tira o Celso Roth que nós abraçamos o homem. Ninguém fez isso pelo Falcão. A paciência de Jó que o Inter está tendo com o Celso Roth, e eu sou um dos que achava que o Celso poderia resolver e não está resolvendo. Pelo contrário, está complicando a vida do Inter. Eu embarquei nessa também, mas acho que... Eu concordo contigo e acho que o Inter tem grupo e o Celso está atrapalhando, escalando errado. Tem grupo, por exemplo, Alex e William no meio, para quê? Com Valdívia e Seiras fora. Para passar do Vitória. Tem grupo para quê o Internacional? Só para passar do Vitória. Está na intermediária do Campeonato Brasileiro, para não estar na situação de rebaixamento, não. O Internacional, bem, com os jogadores que tem e bem escalado, eu vou dizer, tem 7, 8 times melhores no Campeonato concordo Brasileiro. em gênero e grau. Vou dizer um negócio para vocês. Com esse time que eu, se fosse treinador, escalaria, já escalei aqui. Danilo Fernandes, William, um zagueiro... Não, eu não vou ofender o Paulão, mas um zagueiro a procurar. Não seria o Paulão. O Hernando e o Alex na esquerda, ou o Ceará, até pode ser na esquerda, porque ali tem dificuldade. No meio, Rodrigo Dourado, Anderson, Seiras, Valdívia, Sacha, Ailon e Vitinho. Sabe quem vai marcar, Reca? O time deles, que corra atrás. Então, bem escalado, o Inter não tem um grupo. É isso aí. Eu até acho, que o problema não é nem só a escalação, Brito. É pensamento, é filosofia de jogo, de que maneira tu vai implantar essa maneira de jogar. A gente está vendo na seleção brasileira, basicamente os mesmos que estão jogando com o Tite jogavam com o Dunga. É pensamento de treinador. Eu tenho só mais um pouquinho de tempo aqui, lembrando que hoje em dia, tem um volante, tem 2 volantes só, um volante não chega. Já era isso. Todo mundo volta para marcar, todo mundo marca. Isso deu para jogar contra o Palmeiras. Um treinador que sabe fazer isso. Claro. Em 2 frases dá para fazer a comparação do Tite com o Celso Roth. 2 frases, não precisa mais. Um dá a bola, o outro gosta da bola. Um entrega para o adversário, que é o Roth, e o outro quer a bola. A minha divergência aí com o Brito sobre a questão de que o Internacional tem time. Ontem eu estava aqui no nosso bar Canal 10 durante a tarde e um colega aqui da Bandeirantes, que eu não vou declinar o nome dele porque ele não me autorizou a isso, estava conversando sobre eu, dizendo, olha, é difícil escapar. Estava aquela conversa está na sociedade de Porto Alegre. O Inter cai, não cai, o Grêmio é campeão, não é campeão da Copa do Brasil. E se eu falei para ele assim, bom, se eu ficar conversando... E esse colega é muito otimista com a ação do Internacional, achando que o Internacional vai cair. Eu falei para ele assim, bom, se nós ficar aqui conversando mais 15 minutos, tu vai colocar o Internacional no G6. Daqui a pouco o Internacional vai estar na Libertadores da América. Mas foi para isso que o Paulo Vitor tá nessa. Se eu deixar o Paulo Vitor falar mais 2 minutos no programa, tu tá lado a lado com esse colega, pelo jeito. Não, tu tá emparcerado com esse colega. Se o Celso Roth continuar escalando William, Alex, deixando Valdívia fora, deixando Seiras fora, Sacha brigando com o Ailon e o Vitinho, sei lá, mal escolhido. Agora, escalando bem. E Daniel, o Inter não tem eu acho que tem time muito melhor que outros que estão em 10º. Não, eu até não diria muito melhor, mas o Inter hoje era para estar numa intermediária ali na tabela, 12º, 13º. Sabe qual é a diferença do Seiras pro Messi? O cara, para achar que esse time vai para o Sul-Americano, tem que ser muito colorado, né? Ou para Libertadores. Sabe qual é a diferença? Esse colega nosso já estava colocando Libertadores. Sabe qual é a diferença do Seiras pro Messi? Diferença? Um é craque, o outro é um bom jogador. Não, tá. Então, uma segunda diferença. De fatos que envolveram ambos. Eu sei a semelhança. Deram a mesma declaração. A diferença é o seguinte: Bausa perdoa, Celso Roth não. É que o Messi tem que ser perdoado, né? O Messi é o maior do mundo, né? Não, mas a necessidade de ambos é a de sair da desgraça. Vamos à Central Band de Esportes lá com o Matheus Trindade. Diga lá, Matheus.
pessoal está participando aqui, Meneghetti, olha só. O Felipe Falcon diz aqui, ó, o Inter se planejou para cair e mesmo assim vai falhar. E mais esse planejamento porque não cairá. O Daniel diz aqui em relação ao Renato Portaluppi, né, ter não trabalhado no treino de hoje pela manhã. Se for campeão, beleza. Se perder, um abraço. O Emerson Figueiró faz uma pergunta para vocês aí da bancada. Se o Inter cair, quem terá a maior culpa? Rote, Argel ou o técnico Falcão? Um abraço para ele de Santo Ângelo, para o pessoal de Santo Ângelo acompanhar. Primeira frase do que o Internacional se preparou para cair, mesmo assim será ineficaz, ineficiente, incompetente para atingir, é espetacular. Parabéns. Eu acho que o debate é bom. Eu vou jogar na conta do Celso Rotti. Vou jogar na conta. Eu acho que a conta é que contratou todos eles. Todos eles em sequência. Mas quem renovou com o Argel, mas eu tô falando dos técnicos. Ele está perguntando dos técnicos. Tu tem razão, Felipe. Ele está perguntando sobre os técnicos, mas vê cá, tu não pode ter errado nos três, né? Ou seja, não é só treinador o problema. Claro, sabe que me dói? Não, eu vou discordar. O problema é treinador. Não podia ter renovado com o Argel, não teve uma pré-temporada boa, embora... Não podia ter... não viajou, Falcão. não foi ver o Pateta. Tudo bem, mas já entrou para não perder na pré-temporada. O medo do Inter era ser goleado pelo Bayer Leverkusen. Não treinou o time. Aí depois veio o Falcão, que enfim, eu não vou mais citar, porque vocês estão dizendo que eu estou pegando no pé do Falcão. E veio o Celso Rotti, que é o Argel envelhecido. É o mesmo pensamento do Argel. É a mesma situação. Só contrataram o pai do Argel. É isso. Sabe o que me dói? Mas é verdade. O Argel só faz, desde 97 que o Argel faz hoje. É só isso. Me dói criticar o Celso Rotti, porque parece uma coisa sistemática, parece orquestrada. Mas o Celso... Até porque todo mundo critica. Mas me irrita algumas coisas que o Celso disse. E aí eu tinha uma passagem minha no rádio que eu repetia as coisas dele, que ele dizia uns 3 parágrafos sem dizer nada. Era um negócio, era samba do crioulo doido. Ele outro dia disse assim, quando eu cheguei já estava assim, mas se não tivesse assim, não tinham contratado ele. Claro. O que me incomoda no Celso Rotti é que ele inventa algumas coisas que não estão dando certo, e aí entra uma questão que ele tem como característica pessoal e profissional da teimosia. Não, mas e por que não se muda isso? Não consigo entender. Porque a direção deve pensar da mesma maneira. Tu tem razão. O REC tem razão. Se não tivesse ruim, não contratariam ele. Ele só vem para salvar. Mas e outra coisa, ele já tinha que ter mudado o seu perfil depois que foi campeão da América. Ele já tinha que ser mais flexível. Ele não precisa mais querer ser general, querer ser rancoroso, querer ser... O Seiras deu uma declaração na Vila Belmiro. A verdade é que está tudo na M. E aí ele foi para um processo de fritura, de geladeira, tudo bem, há um conceito dos dirigentes que ele é lento e tal. O Seiras é um jogador que chegou agora há pouco, que tem qualidade, tem o chute a média distância a seu favor, fez 5 gols em menos jogos do que outros que jogaram um monte de partidas o ano inteiro. E fizeram 1 ou 2 gols. Então é um jogador de arremate interessante e está irregular num time que está também meio desmontado. No treino de ontem... Tu tem que dar oportunidade para o jogador. Já foi comprovado que fora de campo ele não tem problema algum, Felipe? Não tem nada. E no treino de ontem, teve uma dividida do Serras com o Rodrigo Dourado. E o Dourado levou a pior, bateu o tornozelo, teve que deixar o campo mais cedo. Me deu uma pena do Serras, foi na frente do Celso Rotti. E o Serras se agachava e pedia, quase pedindo, por favor, Dourado, levanta do campo, eu não quero... Levanta-te e anda. O que me preocupa na questão do Inter é o seguinte, um clube que passa pelo que o Internacional está passando e que o treinador comete alguns equívocos e que a direção discorda, certamente a conversa seria ou tu muda ou eu vou te mudar. É isso. Né? Porque a coisa está quase que insustentável. E eu não estou vendo nenhuma ação que venha acarretar uma mudança no time do Inter. Portanto, o Celso Rotti tem o aval da direção. Ele segue um pensamento que não é... Há horas eu estou dizendo isso. Ele segue um pensamento que não é só dele. Fernando acha que o William na minha cancha é uma boa alternativa? Fernando acha, e isso não é achismo meu, estou dizendo por informação, que o Jefferson está bem, né, que o Ceará acrescenta na direita. É complicado isso. Uma outra coisa do Seiras, o Felipe deu a notícia ontem na rádio e imediatamente já veio um WhatsApp de um torcedor dizendo o seguinte: a culpa também é do Celso. Porque ele disse que o Seiras não se emprega no treinamento, aí ele quer mostrar tudo num treino e vai tirar o Dourado do time. Mas não, até a lesão do Dourado foi um susto, né? Foi só um susto, não preocupa. O departamento médico tirou por precaução, hoje ele volta a treinar. Teu feito vai para quem nessa sexta-feira, Paulo Brito? Óbvio que vai para o técnico Tite por um motivo. A Argentina, no começo do jogo, tinha 64% de posse de bola. E ele inverteu tudo e fez o Brasil dar o maior banho de bola que eu já vi, né, nos últimos anos na Argentina. É bom ganhar da Argentina, um banho de bola. Na última meia hora, a Argentina não tocou na bola. Então, Tite, que inverteu o jogo, hein? Porque a Argentina estava bem no começo. Meneghetti, não dá para na sexta-feira o Brito fazer o feito e eu fazer o frito?
Paulo Brito, bom antenados na RB. Matheus Trindade na Central Band de Esporte, por favor. Olha só, Meneghete, até no treino de ontem, por exemplo, o Inter fez segurança reforçada, colocando 15 homens de uma empresa privada para cuidar do Internacional no CT Parque Gigante. Amanhã vai fazer uma situação diferente, chamou o torcedor para acompanhar a atividade. O trabalho vai acontecer às 9h30 da manhã no estádio Beira-Rio e até o Inter colocou no seu site em forma de mobilização, convocando o torcedor para acompanhar este treinamento, já que o Inter precisa do maior número de pontos possível aí nos 4 jogos que restam dentro do Brasileirão. Então convoca o torcedor para apoiar o time nesse treinamento antes do jogo contra a Ponte Preta na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, Matheus, essa informação que tu estás dando aqui, ela é importante, ela é relevante. Porque eu acho que o Internacional tem que começar a criar um clima favorável. Não vai ser tranquilo, mas pelo menos favorável, saudável, sadio para o jogo da próxima quinta-feira. Que horas é o jogo? 9 da noite, né? 9 da noite, contra a Ponte Preta. Porque o torcedor do Internacional, eu vou dizer como é que eu enxergo e a gente está aqui para debater. Tem uma parcela que está anestesiada, que já entregou as fichas, jogou a toalha, já está olhando para a Série B em 2017. E a outra, tem uma parcela que está com esperança, e a outra parcela que eu acho, me parece, na minha amostragem pequena que eu tenho de rede social e que a gente vê das ruas, está indignada. E eu acho que essa é a maioria. Está indignada. E a indignação é com os jogadores, e com o presidente Vitório Pífero e com alguns dirigentes, e principalmente com o técnico Celso Roth. Então, legal que a direção do Inter está convidando os torcedores para o treinamento de amanhã, com portões abertos. Vamos ver como é que o torcedor vai se comportar, vamos ver como é que o time vai reagir à cobrança que pode acontecer. Então, eu acho importante o Inter pensar nesse ambiente do jogo da Ponte. Eu penso da seguinte forma, Meneghete, eu acho que o presidente do Inter não tem mais que se manifestar, até por uma questão de preservação. Isso desde quando? Eu acho que já há um primeiro bom tempo. dia. Um bom tempo. 2 anos atrás. Quase isso. Eu acho que o discurso comprometeu o presidente do Inter. Então, acho que o momento, até pela cobrança e pela forma com que ele está sendo cobrado, eu acho que ele tinha que se preservar. Boa. E acho que nesse aspecto aí até a coisa meio que está funcionando. Por isso que eu entendi a entrevista que ele deu para o Simon Bianchini, caminhando e tal, para tentar evitar falar. Boa, é uma leitura. E acho que o próprio Fernando Carvalho deveria dar uma freada em relação a constantemente conclamar o torcedor, porque... Mas alguém tem que fazer esse papel, Daniel. O discurso já cansou. O torcedor do Inter chegou ao ponto de vaiar o locutor do Beira-Rio quando anunciou que tinha Inter e Ponte Preta o próximo jogo. Eu tenho uma sugestão. Depois da partida contra o Santa Cruz. Eu tenho uma sugestão. Então, eu não sei mais se esse discurso ele surte efeito. Eu tenho uma Até sugestão. para uma preservação e para melhorar um pouco até o Esse ponto eu discordo de ti, porque eu acho que alguém tem que cumprir esse papel. Respeito a posição, mas... Está o Celso Roth e os jogadores. Eu tenho uma sugestão a dar para o Celso Roth. Liga para o Cláudio Roberto Pires Duarte. Então vai desfalcar. E pergunta para o Cláudio o que ele fez em 2002, quando parecia impossível e era muito mais difícil que agora. O Cláudio colocou em campo todos o que a torcida pedia. Chiquinho, Daniel Carvalho, Michael Librelato. E acabou dando certo. Ele perdeu para o Juventude, viu? Então eu vou contar para vocês. Perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Juventude, empatou com o São Caetano e ganhou. A campanha eu vou contar para vocês porque eu já fiz essa pergunta para o Claudião almoçando aqui na Bandeirantes dia desse. Eu sentei ao lado do Claudio e disse: Claudio, o que tu fez lá em 2002 diferente para que o Inter escapasse? Aí aquele jeito ele, e eu dei sorte. Foi o que o Claudio me disse. Mas aí é o seguinte, coloca para dar entrevista coletiva no mesmo dia William, Seiras e Nico Lopes. E confirma o time do Inter com o Danilo Fernandes, William, Paulão, Hernando. Ceará não vai ter condições, então que seja, seja o que Deus quiser na lateral esquerda. Aí pode ser Alex, pode ser Jefferson, pode ser Arthur, que é tudo a mesma coisa. Na meia cancha coloca Dourado, coloca Anderson como segundo homem, ou Seiras como segundo homem, coloca 3 articuladores, Valdívia, Sacha, Ferrarez, Vitinho na frente, ou Ailon na frente, faz uma baita partida, com uma baita coragem que sumiu do Beira-Rio e reconquista a torcida. Mas aí tu bota o Seiras e o Nico Lopes na coletiva e eles não jogam. Não, já escalei aqui. O Nico Lopes não botou no time, mas o Seiras até tu colocou como dúvida. O Nico tá fora ainda, né? Não, o Nico tá dentro. E acho que é ele que vai jogar até na frente no lugar do Vitinho. Pode jogar. Ailon, Vitinho ou ele, porque o Vitinho sabe se vai recuperar. E coloca os que a torcida quer, os que vão chamar coisas positivas. Isso aí já era para ter sido feito, Rec.
Passou o tempo de fazer isso. Perder com a inteligência que eles acham que tem, o Inter já perdeu. Então percam com a burrice que eles acham que os torcedores têm. Percam com a burrice dos torcedores. Já passou o tempo. Porque a inteligência deles não está salvando o Internacional. Passou o tempo de trocar o técnico, passou o tempo de botar o Seiras no time, já passou. Agora vai do jeito que dá. Agora não tem mais nada para fazer. Não vai mudar. Mas tem que ganhar esse jogo. Porque agora tu confirma a tese, que pode ser equivocada. Porque se o Seiras jogar mal um jogo, vai mostrar que ele não tem condição de jogar. Vai fortalecer quem acha que ele não pode jogar. Quer dizer, como se o cara tivesse condição de apresentar tudo em 90 minutos por não ter sequência. O Meneghetti falou da estatística. Essa estatística estava salvando o Celso Roth. Era a estatística do Seiras. É só pegar os números do Seiras na meia e do William na meia. Não tem comparação. O William Inter não ganhou nenhuma partida com o William na meia. Tá bem, produziu para Dedéu contra o Atlético Mineiro. Você viu para quê? Para tomar um gol no final do jogo. Então, produzir é meter bola para dentro. O Flamengo ele jogou em que posição? O William não jogou? Jogou na lateral? Acho que no segundo tempo ele foi para o meio campo. Mas e aí o Seiras saiu no intervalo. O Celso ficou escravo da reação que o Inter teve contra o São Paulo. Ele ficou com aquilo na cabeça. Porque funcionou. São Paulo? São Paulo, o Inter deu um chocolate no São Paulo histórico no segundo tempo. E aí quando veio o Grêmio, como ele é tranca-rua, ele colocou um tranca-rua na direita, que é o Ceará, que não vai passar da meia cancha, até porque não tem mais perna, coloca o Jefferson, que é mais marcador na esquerda, de medo de tomar a bola nas costas dos atacantes do Grêmio, que tem velocidade, tem drible, tem penetração, e aí ficou escravo, porque queria mostrar que estava certo. Muda de novo. Nós discutimos aqui na abertura do programa se o Grêmio renova com o Renato, se vai renovar, independente da eleição, ou o Raul Mendes ou o Romildo Bolzan, para 2017, e eu citei uma expressão do presidente Bolzan que eu acho que ela é emblemática. A gente vai reproduzir agora para você, que foi na coletiva dessa semana, o presidente dizendo de novo, não foi a debate, não deu entrevista aos veículos, nos veículos, convocou uma coletiva num hotel e atendeu a quem ele solicitou individualmente, a Bandeirantes atendeu, o solicitou e ele deu uma entrevista, que a gente reproduziu aqui ontem, e aí tem um trecho que eu acho bem importante sobre a permanência de Renato. Vamos acompanhar. Renato fica para o próximo ano? Treinador vencedor fica. Renato fica para o próximo ano? Treinador vencedor fica. Renato fica para o próximo ano? Treinador vencedor fica. A minha única gafe foi que eu disse que ele teria dito que o treinador campeão. Treinador vencedor fica. Vencedor é que se ganhar a Copa do Brasil. Não, ou ele pode interpretar que o Renato é um vencedor. Essa pode ser um álibi. Por que ele não disse dizendo? Por que ele disse não dizendo? Não, eu acho que é a mesma coisa. Vencedor e campeão nessa condição aí é a mesma. Eu interpreto assim. Que é uma notícia boa. Então, estamos todos precisando. A Ponte Preta está completamente, não desmobilizada, mas focada em 2017. Ela já tirou um jogador que está negociado, um atacante. Tirou 6. Centroavante. O centroavante, é o nome dele? Roger. Roger, está negociado com o Botafogo. Era o capitão da Ponte Preta. Só que o tá Nino, fora, né? O Nino Paraíba deu uma declaração que a Ponte Preta precisa vencer porque está 3 jogos sem conquistar. Tu não imaginasse que ele fosse dizer que tudo bem perder mais mas uma, aqui, né? mas às vezes no discurso tu sente que o ambiente está tranquilo. Ele disse, olha, o Internacional pode encostar. A Ponte Preta tem um objetivo. Pode encostar como? Pode subir. Ele entende que com a vitória no confronto direto, o Internacional ele está preocupado com o rebaixamento, é isso? Nos últimos jogos. Ele acha que a Ponte Preta corre algum risco? Mais ou menos. Você tem 45 pontos hoje, está junto com o Cruzeiro e São Paulo. É que na verdade é o seguinte, uma melhor colocação daria um prêmio maior para a Ponte Preta. É verdade. Então essa que é a grande questão. Por exemplo, vai jogar o Wellington Paulista treinou. E vai jogar e não joga o William Potker, porque a tendência é que não fique na Ponte Preta. Então não é quem quem está melhor agora, é quem vai estar no ano que vem. Tu acha que a Ponte Preta vem para casa manchada, é isso? Não, até pode trazer uma gurizada aí que vem aqui e incomode, né? O São Paulo se salvou a partir de um menino, né? Como é o Denis, puxa, me deu um branco. Sim, mas não vem com o seu time principal, que fez uma boa campanha para a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Mas já tirou 6 no total. Já tirou 6 no total. Matheus. O pessoal está participando aqui, Meneghetti, olha só, no Twitter, o Jonas Miller diz o seguinte, o Grêmio em mais da metade dos jogos não sofreu gols. A média ruim se deve aos jogos contra a Ponte Preta, o Curitiba e também o Sport, foi exceção. O Lucas Kern diz o seguinte aqui, o Inter terá que fazer 9 pontos para escapar, lembrando que tem 12 ainda a disputar no Campeonato Brasileiro. Rogério Amaral, que está irritado, mais um dia no qual vocês procuram coisas extracampo para criar atrito no Grêmio em relação
razão ao Renato não ter participado da atividade hoje pela manhã. E o Nil também comenta sobre isso, ele fala assim, ó, cara, ele levou o time à final e trouxe a Carol, deixa o cara fazer o que quiser, o que importa é resultado. Muito bem. Diga lá, Luiz Carlos Reck. Pois olha, Meneghetti, eu quero informar que a Mais Sons trouxe para o Rio Grande do Sul a nova tecnologia em aparelhos auditivos. Deem uma olhada nesse recado aí. Você sabia que cerca de 80% dos pacientes que colocaram prótese não se adaptaram? Isso acontece porque próteses tradicionais apenas amplificam o som para dentro do conduto auditivo do paciente. A Mais Sons trouxe para o sul do país a nova tecnologia de prótese auditiva. Ela seleciona frequência por frequência de acordo com a perda auditiva do paciente, proporcionando uma qualidade sonora 4 vezes maior que os aparelhos atuais. Aparelhos sem necessidade de troca de pilhas, com controle remoto e toda a tecnologia digital. O aparelho antigo é aceito como parte do pagamento. O paciente com deficiência auditiva necessita de um acompanhamento médico e fonoaudiológico. Ligue e agende uma avaliação médica. Ligue Mais Sons. 33 77 70 73. É isso mesmo, basta ligar para este número, 51, para quem liga de fora da região da Grande Porto Alegre, 3377-7073 e marcar a sua avaliação para ter a oportunidade de experimentar essa tecnologia que tem a qualidade sonora 4 vezes maior que os aparelhos atuais. Mais Sons, o nome diz tudo, não é, Meneghetti? Obrigado, Rec. Já voltamos com os donos aqui na Band. Gostaríamos de fazer um debate na Rádio Bandeirantes, não conseguimos. O presidente Romildo Bolzan não aceitou participar de nenhum debate, então fizemos entrevistas, tanto na rádio quanto na televisão. Ontem exibimos aqui a entrevista com o candidato à situação, Romildo Bolzan Júnior, e hoje, com o mesmo tempo, a entrevista do candidato de oposição à eleição presidencial do Grêmio, Raul Mendes, que você vai acompanhar agora. Primeiro é focar num futebol forte, um futebol vencedor, um futebol campeão e a partir desse futebol e os resultados que se obtém, poder melhorar as atuações nas outras áreas do clube, tão importantes como o futebol, mas que às vezes atuam e devem atuar como consequência. Aí eu dou os exemplos, né? Um quadro associativo forte, um sócio pagando regularmente a sua mensalidade, o marketing trabalhado de uma forma muito mais fácil, a categoria de base com recursos para poder fazer os investimentos corretos e, ao fim e ao cabo, tu vai ter o equilíbrio econômico-financeiro na gestão de uma forma muito mais eficaz, muito mais facilitada. Ao seu lado, alguns ídolos do clube, incluído na própria gestão, como o De Leon, que vai ser uma espécie de gerente do clube, ou executivo, né? E outros líderes, jogadores que estão lhe dando apoio. Isso foi uma proposta que a gente fez quando fomos galgados a liderar esse processo com vários grupos do Grêmio que há muito não se falavam, não se encontravam, não conseguiam convergir pelo mesmo caminho e felizmente nós tivemos uma construção nesse sentido. E obviamente contando com a experiência de pessoas que são extremamente capacitadas, aliás, vencedoras no mundo do futebol do Grêmio, as maiores conquistas de Leão e Darley, eu acredito que sejam um dos maiores conquistadores de títulos e os mais importantes pelo Grêmio. E, obviamente, isto faz com que rapidamente tu tenha a possibilidade de que os gestores da nossa chapa, que são experimentados em outras atividades, outras trajetórias profissionais, consigam reverter diretamente em favor do futebol, mas especialmente em favor do Grêmio como um todo, e em razão desses jogadores, ex-jogadores, terem tido a experiência profissional, rapidamente eles conseguem fazer o olhar de outro ponto de vista, é de quem viveu lá dentro. E esse caminho de duas mãos, de fora para dentro e de dentro para fora, facilita os processos do futebol, quer seja nas contratações, quer seja no acerto de jogadores de base para compor o elenco principal, enfim. Tem uma série de vantagens quando tu lida com pessoa que realmente é especializada do futebol. Mas Fábio Koff Júnior não tem experiência do futebol e será o seu vice.
Olha, Ribeiro, eu vou me atrever a te contrariar nesse sentido, porque Fábio Koff Júnior, eu me lembro dele já em 83 no Grêmio e em 84 num Grenal da entrega das faixas, aquele Grenal que tu recorda bem, que o Grêmio entregou a faixa de campeão do mundo, aliás, o Grêmio recebeu do Inter a faixa de campeão do mundo e entregou para o Inter a faixa de campeão gaúcho do ano de 83. No início do ano de 84. E o dirigente daquele jogo foi Fábio Koff Júnior. Então ele já tem essa memória, essa experiência do futebol, porque na ocasião o Dr. Fábio Koff pai estava em viagem, então o Fábio Koff Júnior já participava ativamente da vida do Grêmio. Então é um conhecedor, ele sabe muito de Grêmio, sabe de tudo que acontece, onde jogou, qual é a época de determinado jogador. Então isso nos dá tranquilidade para contar com uma pessoa extremamente preparada para a função. O presidente Fábio Koff, até tem um vídeo que é polêmico aí, afinal de contas ele está apoiando quem? Não, o voto do presidente Fábio Koff não seria diferente, aí é esperado que votasse no Fábio Koff Júnior e, obviamente, como consequência, na nossa chapa. O vídeo do Dr. Fábio Koff foi um pedido da nossa chapa que fez para que conclamasse o sócio, porque os números de votação das últimas eleições têm sido muito baixos. A participação, a expressão da vontade do associado, esse momento é o mais importante, que ele tem que ir lá dizer como ele quer ver o Grêmio pelos próximos 3 anos, não pelos próximos 3 dias, 4 dias ou 20 dias. Né? Como ele quer ver o Grêmio pelos próximos 3 anos? Uma gestão que entenda de futebol ou uma gestão que entenda de uma outra coisa qualquer. Então é isso que o sócio tem que ter, a plena consciência que é o momento dele e ele é o responsável por isso. Ele tem que ser responsabilizado porque é o momento que ele vai dizer o que ele quer para o Grêmio nos próximos 3 anos. O fato do clube estar numa final de Copa do Brasil me dá alguma desvantagem contra a atual gestão? Olha, nesse caso nós traduzimos como uma vantagem muito boa, porque tu imagina o Grêmio campeão da Copa do Brasil e o ano que vem na Libertadores com um dos maiores conhecedores da América Latina do futebol, Hugo de León, captando, buscando no mercado, conhecedor de quem joga onde, aonde está indo, quais as condições no mercado uruguaio, argentino, paraguaio, e aí estende ao Chile, a Bolívia, ao Equador, enfim, consegue, além da América Latina, estender um pouco mais. E, vindo do Luiz Carlos Goiano, né, ele conhecedor do mercado principal do futebol brasileiro, que é o mercado paulista, né? Tão forte, tem séries A, B, C, enfim. Então, tu contar com 2 pessoas que entendam do métier, são do ramo, facilita o Grêmio na Libertadores, o caminho fica muito mais fácil para se chegar lá ao título tão esperado pelo torcedor gremista. Para fechar, Raul, e a Arena? A Arena, o torcedor tem que ter a plena noção. O torcedor do Grêmio será dono da Arena. 3 cenários para a Arena. Um é o Grêmio adquirir e ver o impacto disso, inclusive da responsabilidade do entorno da Arena, custo 80 a 100 milhões, mas tem que saber se está no tamanho do que a gente pode. O segundo cenário é assumir somente a operação Arena, quais as consequências disso, se vai dar lucro. A princípio dá, porque a Arena, por se tratar de empresa, ela paga impostos que o Grêmio vai se beneficiar por ser uma associação sem fins lucrativos e não vai ter que recolhê-los. E, no fim, seria manter o contrato, pelo prazo que ele já está vigente, então existe um contrato, e a partir de 2021, provavelmente o Grêmio já receba valores da Arena. Então, esses 3 cenários serão analisados no seu momento oportuno. Em 30 segundos, para a gente fechar, Renato será seu treinador ou não? O Renato é treinador do Grêmio. O Renato, ele é o maior ídolo da história do Grêmio, juntamente, óbvio, com o De León, com o Darley. Então, ele tem, óbvio, a preferência de ser o treinador, mas, claro, sempre que há uma situação de contratação, tu vai ter que primeiro ouvir o técnico, saber os interesses dele, se ele quer ficar, como é que quer fazer o contrato. Então, são coisas naturais, mas ele é, sem dúvida, a preferência da nossa chapa.
Ontem eu fiz aqui as minhas críticas, minhas colocações, críticas, no caso, ao projeto de gestão do presidente Romildo Bolzan, que é o candidato da situação à reeleição. Vou fazer agora as mesmas ponderações do que eu acho do projeto, até onde eu conheço, e é superficialmente, tanto de um quanto de outro, do projeto de Raul Mendes. Ele se defende sempre defende o seu projeto como uma gestão que entenda de futebol. Pois bem, é aí que eu me pego. Porque Fábio Koff Júnior, porque em 1984, num jogo amistoso de troca de faixas entre Internacional e Grêmio, ele era o encarregado do futebol num jogo. Convenhamos, o Raul está até subestimando a nossa inteligência. Isso não dá experiência a nada a ninguém. Bom, ele conviveu com o Grêmio, sim, filho do maior dirigente da história do clube, conviveu em viagens, em vestiário. Isso não lhe dá poder de decisão, de aprendizado. E é um grande gremista, é uma grande figura, conheço o que a gente chama de Fabinho Koff, mas não tem experiência de comando de futebol, mais que este dia lá em 1984. Raul, a propósito, o futebol mudou um pouquinho, tá? De 84 para agora. Omar Selami já passou por departamento de futebol, tem uma razoável experiência, mas também diminuta. Benhur Marchiori, assessor lá do Cacalo, dos anos 90, mas nunca também com poder de decisão, diretor de futebol durante 3, 4 temporadas. Estou errado nessas avaliações? Alguma vez o Benhur Marchiori foi vice-presidente de futebol do Grêmio? Não. E Edson Berwanger, que com todo respeito eu não conheço, mas eu não me lembro de recentemente, nos últimos 40 anos, ele passar. Eu não sei nem se ele tem 40 anos, eu não conheço o Berwanger. O Fernando Pinto, que já foi diretor de futebol lá, foi assessor, até teve uma invasão de campo com ele, não foi esse? Ele invadiu o campo lá nos anos 90. Chutou o Léo Feldman. Isso, tal, teve esse episódio aí, que é o único episódio que eu me lembro. Então, e o Hugo de Leon, eu quero colocar aqui a minha opinião desse que foi um dos maiores zagueiros do futebol uruguaio e um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Eu tenho uma opinião muito particular e eu não vou deixar ela reservada. Eu tenho a impressão, às vezes, que o de Leon é um sujeito amargurado. Isso eu falo aqui nos bastidores e como eu estou avaliando agora o departamento de futebol, me parece um sujeito entristecido, me parece um sujeito magoado, talvez seja a melhor expressão, com o próprio Grêmio. Então, eu não sei se ele é a melhor escolha para ser o diretor técnico, o diretor executivo do Grêmio, eu não sei. Está chegando também, está se incorporando o Luiz Carlos Goiano, né? O Goiano não, ele tem um compromisso ainda, era líquido e certo que ele ia pegar. Mas como ainda não está o resultado da eleição do Grêmio definido, ele não se desvinculou do... E está fazendo uma carreira de técnico, até onde eu sei muito boa, né? Ele já treinou, ele já foi auxiliar técnico, ele já foi coordenador do interior técnico. de São Paulo. Novo Horizontino. E agora está fazendo 3 treinadores também. Novo Horizontino. E agora está fazendo o quê, Bueno? Agora ele está lá como um dos coordenadores técnicos lá do Novo Horizontino. Acho que deu um acréscimo. Aí, exemplo do Leão, uma grande figura de serviços prestados, talvez mais com um relacionamento bem mais fácil. O Leão, acho que ele tem um relacionamento assim conflituoso, assim, é difícil a relação com ele. Mas por que tu tá achando isso, Meneghetti? É assim que eu vejo ele nas entrevistas e é assim que eu vi ele na última passagem pelo Grêmio, que não deu certo como treinador. Agora, o Grêmio tem uma situação aí que o discurso do Raul é pró-futebol, é futebol, 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 futebol. A Arena, vamos ver se é um bom negócio, vamos analisar. O presidente fala mais em administrar o clube a longo prazo, para ir recuperando aos poucos. Então, são duas filosofias bem distintas, né? Bem definidas. Não sei se na prática vai conseguir fazer bem o que pretende o Romildo e o Raul vão ter que ter competência para tal. E como tu disseste, vão ter que se cercar bem. O Omar Selami entende muito de futebol. É mesmo? Se criou uma pequena polêmica de ontem. O Omar Selami, na verdade, ele foi um mentor de uma lista de jogadores para o Grêmio na época e que ele teve uma certa restrição em relação a algumas questões envolvendo o Vanderlei Luxemburgo. Que vetou os bons. Ele fez uma lista e vasculhou o mercado. Eu conheço o Selami já de uma outra situação. Ele é um cara que ele sempre vasculhou o mercado. Isso é bom. Ele não aparece muito, ele até não gosta muito de aparecer. Isso é bom, isso é saudável. E ele acabou sofrendo, né, com os jogadores que ele indicava e que eram vetados. Ele ficou um período meio que fora, não querendo também aparecer por isso, para se envolver diretamente nessa questão de mercado, observação de jogadores. Do Fábio Koff Júnior. Entre o Omar Selami indicar e Luxemburgo, eu fico sempre com o Omar Selami. Claro. O Omar não está no departamento de futebol. O
Omar está no Conselho de Administração, mas vai participar. Boa correção. O Conselho vai ter a participação. Eu queria que o Matheus falasse sobre a questão do vídeo aí, que tem uma dicotomia e tem versões diferentes. Matheus, por favor. Que é o seguinte, né, Meneghetti? Até a gente acompanhou uma resposta do candidato Raul Mendes. A chapa 2, né, do candidato Raul Mendes divulgou um vídeo do presidente Fábio Koff ontem nas suas redes sociais por volta das 3 horas da tarde. E por volta das 6 horas, a chapa 1, nas suas redes sociais, colocou o mesmo vídeo. Aí gerou um desconforto por parte da chapa 2, porque o vídeo não teve nenhum crédito, né? Até a chapa 2 colocou uma nota oficial falando sobre isso. Não teve nenhum crédito, tem uma menção à página do candidato Raul Mendes. Vamos ouvir e acompanhar também o Fábio Koff falando, então, fazendo essa convocação para a eleição deste sábado. Amigos gremistas, o Grêmio terá um dia muito importante nesse sábado, quando será eleito o Conselho de Administração para os próximos 3 anos. Nessa eleição, quem exerce o papel mais importante é tu, o torcedor e associado, que tem direito de voto. É por isso que eu te convoco para fazer valer o teu direito. Compareça à arena para votar ou vote pela internet. O Grêmio precisa, como nunca, de tua participação e é fundamental para o processo democrático tricolor. Faça um voto consciente. A eleição, Meneghetti, ela acontece amanhã, né, das 10 horas da manhã às 5 da tarde na Arena, e são 38.201 sócios aptos ao voto, sendo que destes 6.433 optaram para a votação via internet. Olha só, essa mensagem que o presidente Fábio Koff leu, que alguém lhe entregou para ele ler, tudo bem, eu acho que é uma mensagem, inclusive, que se justifica, que é legal, que é importante para o torcedor do Grêmio não se eximir desse processo, achando que ele está decidido, que não está. Vai lá e bota o seu voto. Seja em Bozan, seja em Raul Mendes, o Grêmio vai estar bem representado. Está bem, bota o seu voto. Todos eles vão ter defeitos e virtudes para administrar o Grêmio pelos próximos 3 anos. O Grêmio não tem um candidato que se pode dizer, mas o candidato é muito ruim para o clube. Eu acho que o Grêmio tem 2 bons candidatos, cada um com experiências diferentes. Agora, o que eu acho é que um homem do tamanho de Fábio Koff, eu entendo o seu constrangimento, porque ele apoiou e ele passou o bastão para Romildo Bozan. Mas eu acho que um homem com o tamanho de Fábio Koff, eu acho que ele poderia se posicionar. Nem que fosse não se posicionar. Até isso eu aceitaria. Não vou me posicionar na eleição. Agora, gravar um vídeo e não dizer se ele vai votar no A ou no B ou se ele não vai votar, poderia até dizer, neste momento eu não vou me posicionar para não causar influências. Que eu acho que é como vai agir o presidente Fernando Carvalho na eleição do Inter. É como eu acho, não tem informação nenhuma. É como eu acho. Não vou me posicionar para não influenciar. Vou ficar neutro e vou lá e vou botar meu voto. Eu acho que seria mais legítimo, mais legal do presidente Fábio Koff que dissesse que não vai se posicionar, ainda que ele causasse o constrangimento dele estar com isso, dizendo que não vai nem abrir o voto para o seu próprio filho. Aí que tá. Eu acho que está implícito. Ele vai votar na chapa 2. Agora, ele não quer escancarar isso. Pois é, mas parece um vídeo institucional, talvez por isso a confusão da outra chapa ter usado, né? Claro. Parece um vídeo do Mas clube. Quem é que foi lá gravar com ele? Quem é que lhe deu a mensagem para ler? Chapa 2. Chapa 2, então tá. E a outra chapa, para não dar a entender que o presidente Fábio Koff vai votar na chapa 2, claro, então tá usando o vídeo também na sua rede social. Mas aí o autor da gravação disse o seguinte: podem usar também os outros vídeos da nossa chapa, não tem problema nenhum. Tem vídeo aí do Danley, tem vídeo do Luiz Carlos Goiano, do De Leon. Nós fazemos o trabalho... Deu um tapa de luva. Deu um tapa de luva. Mas eu acho que seria mais legal se o presidente dissesse isso. Eu voto no A, no B, ou eu não vou abrir meu voto para não influenciar. Constrangimento, né? Não vai nem abrir o voto em favor do seu próprio filho, né? E eu não me sinto no direito de achar que ele vai votar na 2. Eu não me sinto nesse direito. Nós estamos achando aqui que ele vota na 2, né? Nós achamos isso, né? Eu não tenho esse direito, eu não me sinto. Tá, mas aí, o que mudou de 2 anos pra cá pro Fábio Koff não concordar com mais nada do Romildo Bozan? Ele criou o Romildo Bozan, não foi? Ele introduziu o Romildo Bozan, que era político, partidário, no futebol do Grêmio. Mas aqui, ó, claro, isso aí depois houve um desgaste enorme. Mas o presidente Fábio Koff, não sei se concordou muito com a saída do Rui Costa. Isso é verdade. Já o Fábio Koff Júnior, por isso que eu posso não achar que ele não vota na chapa 2. Fábio Koff Júnior, insinuando lá, dizendo lá, malandro, fala mansa, queria porque queria a saída do Rui Costa, não é? Isso é verdade. Queria porque queria sair do Costa. Então, e aí, o presidente Fábio Koff queria que o Rui Costa ficasse contra o seu próprio filho. Isso é o motivo que não me dá certeza que ele vota na chapa 2. Eu também acho que não. Eu não tenho essa certeza. Agora, outra coisa... Eu não sei nem se ele vai votar. Eu acho que não. Pois é. Mas ele vai ter que votar porque ele está chamando você para votar. Pode votar pela internet. Pode votar.
Pode. Pode votar pela internet. Sabe que antes de falar aqui de conhecimento de futebol, o Fábio Koff Júnior, conhece todo o mercado também. Ele e Selaime, eles até brincam. Na teoria, né? Não, eles sabem onde joga, as características e tal. Só uma coisa é isso. Outra coisa é fazer, por exemplo, o papel que está fazendo o Fernando Carvalho. Liderar todo um processo num momento de crise. Porque é muito mais abrangente essa função. Os sites de estatísticas que tem hoje, esse conhecimento ele ficou pequeno, né? Eles têm que ter conhecimento, não só a estatística, né? O Roberto Falcão fala de futebol melhor que todos nós aqui, Rec. Mas na hora de treinar... Estou na tua tese agora. O momento que eu me associei a Felipe Duarte. Já voltamos. Eu não vou mais. Já voltamos, tem Band de Motores amanhã na Band, hein? Alô, Bresolim. Vamos trabalhar um pouquinho, agora eu vou te rebaixar, Sargento Matheus. Pois não, comandante. Olha só, a repercussão quanto à vitória do Brasil ontem, né? 3-0 contra a Argentina, o pessoal mandou mensagem. O Cássio Ferrarini, Argentina mais perdida que o cachorro em dia de mudança. A Débora diz aqui, ó, muito bom jogo, tá certo que a Argentina tá fazendo corpo mole, mas é isso aí, tem que atropelar de qualquer jeito. O Guilherme Silva manda um recado aqui, ó, praticamente mesmo time. Tite é gênio. O David esperava o 3-0 pra Argentina e deu o contrário, mas pra mim é diferente, quero ver a seleção no caixão e torço só para o Grêmio. O pessoal aí não gosta da seleção, Meneghete. Tem muito gaúcho que rejeita a seleção brasileira. Nós voltaremos amanhã com o REC 10-7, né, REC? Exatamente, já com o novo presidente do Grêmio falando. Muito bem, 10-7 amanhã o REC comanda os donos da bola aqui na Band TV, de 10-7 até 7h20. E na segunda-feira, com o comando do Felipe Duarte, tem mais donos da bola aqui na Band. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Tchau!